Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia, na certeza de um dia vermos o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com ele por toda a eternidade. Sonhamos, almejamos encontrar o nosso Salvador, recebê-lo e viver com ele para todo sempre ao lado dos nossos queridos. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 7, o versículo 1. Isso me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. No capítulo 7 nós iremos aprender uma grande verdade. Em algum momento nós acabamos nos esquecendo quem é que rege a história de todos os planetas. Deus nos criou e ele nos acompanha pessoalmente em cada passo, em cada ação que vivemos nesse mundo. Há muitas pessoas que pensam o contrário, que Deus nos criou e deixou esse mundo à mercê da condução dos seres humanos, mas estão completamente equivocados. Os olhos de Deus estão voltados para essa terra. Deus contempla cada ação que acontece nesse mundo. Ele nos visita, Ele nos olha, Ele nos vê e um dia Ele mesmo irá julgar toda essa terra. Cabe a cada um dos seus filhos que moram nesse mundo viver em harmonia com as verdades do Senhor, com os seus ensinamentos. Aqueles que amam os ensinamentos de Deus encontrarão graça, misericórdia e salvação. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus estava dizendo: eu irei enviar contra vocês gafanhotos. Irão surgir tantos gafanhotos como aconteceram lá no Egito, que irão comer toda a lavoura. Aqueles que se consideram muito ricos e poderosos irão chorar, irão lamentar, porque irão plantar, mas não poderão comer, porque o gafanhoto irá destruir tudo. É por isso que no versículo 2, Amós chora, se volta para Deus, pede perdão pelo pecado do seu povo, porque Amós sabia do sofrimento que essa nação iria passar, sem alimento, sem ter força na economia. Como é que eles poderiam gerir uma cidade? Como é que eles poderiam se manter? É a razão pela qual Amós se volta para Deus, reconhecendo que é Deus doador de todas as coisas, é Ele que escreve a história dos seres humanos. Ele pede perdão, confessa o pecado do seu povo, esperando que possa ser aceito pelo Senhor. O profeta se volta para Deus e pergunta para o Senhor: se todos esses juízos de fato caírem sobre o seu povo, será se Israel terá forças para suportar? E nós podemos observar que as profecias do Senhor, elas são condicionais. Se o povo não mudasse, Deus a enviaria, mas Deus não enviou aquelas profecias que ele tinha declarado. Deus voltou atrás e não enviou os gafanhotos sobre o seu povo. Amós capítulo 7, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: mostrou-me também isso, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O prumo é um instrumento nas mãos de um pedreiro que serve para alinhar uma parede, para alinhar um muro. Quando Deus estava se referindo do prumo, Deus estava dizendo que a sua graça e o seu limite tinham chegado ao final. O Senhor agora iria julgar a conduta de Israel. Eles tinham ido longe demais. Com o prumo, ele iria estabelecer um limite para que esse povo parasse das consequências dos seus pecados. O reino do norte não deveria ser mais poupado. Por mais que Deus falasse de graça, de misericórdia, de como eles deveriam viver para agradar ao Senhor, eles não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus, rejeitaram a fala dos profetas, eles continuaram nos seus próprios pecados, trancaram seus corações. Era a razão pela qual Deus falava a respeito do prumo, para que através da sua justiça, no dia do Senhor, colocasse um ponto final na conduta pecaminosa daquela nação. É a razão pela qual o reino do norte foi tomado pelos assírios e foram levados para o cativeiro. Jeroboão II, que era popular por grandes vitórias que ele acumulou no período do seu reinado, era um homem temido por muitos,
Mas quando Deus falava a respeito do prumo, seria o próprio Deus que daria liberdade para uma nação mais poderosa do que ela viesse e subjugasse o seu povo. E isso aconteceu quando Jeroboão II viu o seu próprio filho Zacarias sendo morto por príncipes de outras nações. As palavras do profeta Amós trouxe oposição e amargura no coração de muitas pessoas, inclusive Amazias, que era um dos líderes da adoração ao deus Baal, acusou o profeta Amós diante do rei. Amazias estava acusando Amós, dizendo que ele estava fazendo predições contra a casa real. Ele não gostava do rei, era essa a acusação de Amazias. Amazias era um dos sacerdotes em Betel, era um dos líderes da adoração ao deus Baal. Amazias não estava preocupado em ouvir a voz de Deus. Amazias estava com o seu coração completamente convertido ao pecado. Ouvir a voz de Deus doía nos seus ouvidos. Ele estava mais preocupado com a sua própria posição do que os filhos de Deus que estavam à mercê envolvidos no pecado. É a razão pela qual Deus não mais poderia suportar ou permitir que essa nação desse continuidade na sua caminhada. Amós capítulo 7, o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Possivelmente, Jeroboão II não teve coragem de tomar uma posição, com medo de repente das pessoas, ou até acreditando que Amós de fato estivesse falando em nome de Deus, ele não se posicionou. Mas Amazias, para que o profeta Amós não mais continuasse ali falando em nome do Senhor, ele expulsou Amós do reino. Ele pediu que Amós fugisse para Judá, fosse para longe, para que as pessoas daquele reino do norte não mais ouvissem as suas profecias. No versículo 14, nós podemos observar que Amós se defende falando que ele não é um profeta por profissão, ele foi chamado por Deus. Quem, na verdade, exercia uma profissão era o sacerdote Amazias. Amós não foi educado na escola dos profetas. Amós não poderia ser considerado como sendo dos filhos dos profetas. Amós teve um chamado especial quando ele cuidava do seu rebanho e Deus lhe chamou para que pudesse falar em nome do Senhor. O profeta Amós, sem nenhuma preparação de cultura ou títulos que acumulava, ele aceitou o chamado de Deus, se colocou sob a condução do Espírito Santo e quando ele falava, ele estava de fato revelando a vontade do Senhor. Se aquela geração tivesse ouvido a voz de Deus, eles teriam sido salvos, mas pelo fato de não ouvir a voz do profeta, que era a revelação divina, eles foram destruídos. Como nós podemos observar no versículo 16 e no versículo 17, o profeta Amós não temeu as ameaças de Amazias. O profeta Amós abre a sua boca para revelar a verdade do Senhor. E é o profeta Amós que se volta para Amazias e fala para ele o que ele e a sua família sofreria quando uma nação mais forte viesse e atacasse Samaria. A sua própria esposa seria violentada pelos soldados assírios. Os seus familiares, muitos deles seriam mortos, e ele veria com os seus olhos, e ele se lembraria das profecias do profeta Amós, e agora nesse momento não haveria mais oportunidade de voltar atrás. Apenas ele lamentaria pelo fato de não ter ouvido a voz do Senhor. O profeta Amós conclui a sua mensagem falando e afirmando que o povo de Deus de fato seria levado cativo. Quando um homem de Deus abre a sua boca falando em nome do Senhor, ele não tem liberdade para mudar a sua mensagem. Aquilo que Deus coloca no seu coração, ele precisa revelar. E foi de fato o que o profeta Amós fez. Querido amigo, nós não podemos em momento algum perdermos a noção da responsabilidade que temos diante de Deus e falarmos as verdades que Deus coloca no nosso coração. Não podemos temer a reação das pessoas. Nós precisamos confiar na proteção de Deus e pregar as verdades que Deus pede para que nós possamos pregar. Foi essa atitude do profeta Amós. Ele não temeu Amazias, mas confiou na proteção de Deus e pregou o seu sermão no devido lugar, na hora certa que Deus esperava que ele falasse. Se não houve conversão, se não houve mudança de vida, não foi por falta da responsabilidade do profeta Amós, mas foi por falta de verdadeira conversão, de verdadeira entrega e arrependimento por parte de toda uma nação e os seus líderes. Acredito que quando eles foram levados para o cativeiro e se lembraram das palavras do profeta Amós,
tentaram voltar atrás, mas já era tarde demais. Agora eles teriam que colher dos frutos que tinham plantado. Hoje Deus espera que nós possamos ter um coração arrependido, que nós possamos ir na direção do nosso Deus com palavras de confissão e de arrependimento. Aquele que busca Deus e abre o seu coração recebe o perdão, mas aquele que continua caminhando no seu próprio caminho, no pecado, irá se deparar com o juízo de Deus, com o dia do Senhor e irá receber a justiça necessária. Amigo, nós não precisamos nos deparar com esse dia. Hoje nós podemos nos voltar para Deus, abrir o nosso coração e viver uma nova vida. Querido Pai, aceitamos a Tua graça, aceitamos o Teu perdão, nos conceda a força a cada dia para amarmos a Tua palavra e vivermos de forma diferente. Nos perdoa, nos salva, nos aceite, mantenha o nosso nome escrito no Teu livro. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.